Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais profundos e, vamos ser sinceros, mais complexos da fé cristã, a doutrina da Trindade. Como é que pode um só Deus existir em três pessoas? Bom, é isso que a gente vai tentar entender juntos. Sabe, no fundo, a doutrina da Trindade tenta responder uma pergunta muito essencial. Como Deus é na sua própria essência? É essa questão que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. A gente começa definindo a doutrina, depois vamos procurar os sinais dela lá no Antigo Testamento e a revelação mais clara no Novo. Daí a gente vai entender os três pilares que sustentam essa ideia e, por fim, vamos encarar de frente esse conceito de um Deus, três pessoas. Então vamos lá, direto ao ponto. Para desembaralhar um conceito desses, o primeiro passo, sem dúvida, é ter uma definição bem clara na mão. E aqui está ela, a definição que vai ser a nossa base. A Trindade diz que Deus existe desde sempre como três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui vem um ponto crucial, presta atenção. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus, mas, ao mesmo tempo, só existe um Deus. É exatamente essa tensão, essa aparente contradição que a gente vai explorar. Ok, com essa definição na cabeça, a pergunta que surge é: tá, mas de onde veio essa ideia? Vamos ter que voltar no tempo, lá para o Antigo Testamento, para buscar as primeiras pistas. Agora, uma curiosidade que talvez pegue muita gente de surpresa. A palavra Trindade, assim com todas as letras, não aparece na Bíblia. Pois é, o termo, na verdade, é uma criação posterior, uma forma de resumir, de sintetizar o que as Escrituras ensinam sobre quem é Deus. E as pistas, elas começam, olha, logo no início de tudo. Lá em Gênesis, na criação, Deus fala usando o plural, façamos, nossa imagem. O material que a gente analisou mostra que a explicação mais forte para isso não é que Deus estava falando com anjos ou usando um plural de realeza, não. A indicação mais provável é que já temos aqui, no comecinho, um sinal de que existe uma pluralidade dentro do próprio ser de Deus. E esse jeito de falar não foi um caso isolado. Se repete. Na história da Torre de Babel, olha lá de novo a linguagem no plural. Descemos, confundamos. É mais uma pecinha nesse quebra-cabeça que aponta para essa mesma direção. Ah, e esse exemplo de Isaías é fantástico para a gente ver a complexidade da coisa. A mesma frase mistura o singular, a quem enviarei, com o plural, quem há de ir por nós. Essa combinação, no mesmo fôlego, reforça demais essa sugestão de que estamos falando de uma unidade que de alguma forma também é plural. Certo, vamos avançar na história. Se o Antigo Testamento nos deu algumas dicas, alguns indícios, é no Novo Testamento que o quadro fica muito mais nítido, a revelação se torna bem mais explícita. Um dos momentos mais claros, talvez o mais poderoso de todos, acontece durante o batismo de Jesus. É um evento único, onde as três pessoas da Trindade aparecem agindo ao mesmo tempo, mas cada uma de um jeito distinto. Tenta visualizar a cena. Temos o Filho, Jesus, ali na água. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo desce de uma forma visível sobre ele. E como se não bastasse, a voz do Pai ecoa lá do céu. É um momento incrível. Três pessoas, três ações distintas, mas tudo acontecendo em perfeita harmonia e unidade. E olha, o batismo não foi um evento isolado. Esse padrão de mencionar os três juntos aparece em vários lugares do Novo Testamento. Na ordem final de Jesus para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas bênçãos que os apóstolos escreviam, as três pessoas são sempre apresentadas lado a lado em pé de igualdade. Ok, a gente já viu um monte de evidências bíblicas, mas como que a gente organiza isso tudo de um jeito lógico? Bem, a doutrina da Trindade pode ser resumida em três afirmações principais, como se fossem três pilares. São exatamente três afirmações que, quando colocadas juntas, formam a base do que a Bíblia ensina sobre a Trindade. E aqui estão eles. Primeiro pilar, Deus é três pessoas distintas. Segundo, cada uma dessas pessoas é, em sua totalidade, Deus. E o terceiro pilar, apesar de tudo isso, existe apenas um único Deus. O grande ponto, o desafio, é sustentar essas três afirmações ao mesmo tempo sem abrir mão de nenhuma delas. E para sustentar aquele segundo pilar, de que cada pessoa é plenamente Deus, a Bíblia dá o suporte. Que o Pai é Deus, isso é um fato em toda a Escritura. Para o Filho, o Evangelho de João já começa dizendo que o Verbo era Deus. E para o Espírito Santo, o livro de Atos é claríssimo. Mentir para o Espírito Santo é, na verdade, mentir para Deus.
E isso nos traz para a nossa parte final, que é justamente o coração do mistério da Trindade. Como é que a gente harmoniza a ideia de 3 pessoas divinas com a fé inabalável em um único Deus? Esse slide mostra a atenção de forma perfeita. De um lado, você tem uma das declarações mais fortes do monoteísmo. O Senhor é um. Ponto final. Do outro lado, como a gente acabou de ver, a Bíblia também ensina, sem rodeios, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A doutrina da Trindade não escolhe um lado, ela afirma os dois. E talvez a melhor forma de concluir seja com uma boa dose de humildade. Como a nossa fonte bem aponta, a Trindade é um mistério que, no fim das contas, a gente talvez nunca consiga entender por completo. Não é uma contradição para a gente resolver, mas sim uma realidade divina para a gente contemplar. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se o próprio Deus, na sua essência, é uma comunidade de amor, o que será que isso significa para nós e para o universo inteiro?